Olá! Hoje estamos num cenário diferente, para variar um pouquinho. Consegui um vale manhã. E a gente hoje queria falar um pouquinho sobre a rotina da Kelly com as meninas, porque imagino que isso gere muita curiosidade, né? Ela como babá, como ela lida com a rotina, como ela organiza a rotina. Então, vou fazer umas perguntinhas para ela. Como é que você organiza a rotina das meninas? Como é que você pensa nas brincadeiras? Então, no cenário de casa, no contexto de casa, é um pouco mais difícil, né? Uhum. Porque é um ambiente de casa e tu não tem, às vezes, muito... não é que não tem muitos recursos, né? Porque tem bastante brinquedo, né? Mas a variação, às vezes, é mais desafiador. Mas eu sempre penso numa brincadeira com a intenção de algo. E como estou todos os dias com elas, agora eu estou menos, né? Menos tempo. Mas antes, quando eu tinha o dia todo, tem que pensar em algo o dia todo para envolver elas, né? Então eu sempre pensava e penso em algo que eu oriento, direciono, e depois algo que eu deixo elas mais livre para elas brincar também, que é importante também a questão do livre, né? Do brincar livre, para a gente não ficar o tempo todo ali dizendo o que eles têm que fazer, né? Mas eu observo geralmente com o que elas estão brincando mais. Por exemplo, agora eu estou na fase dos brinquedinhos, dos bonequinhos, né? Até eu comentei contigo, ó, tem alguns brinquedos que eu acho que não dá mais. Seria legal comprar uns brinquedinhos, uns bonequinhos, bichinho da floresta, né? Sim. E aí, super sucesso, né? Então, tento organizar ali os bonequinhos, tento montar às vezes algum cenário, alguma coisa, e deixo à disposição delas. Começa a brincadeira, brinco, depois deixo um pouquinho e elas vão brincando. E aí, quando depois pensa em algo novamente que seja direcionado, aí pense em alguma coisa para que seja realmente algo estimulado direto. Por exemplo, aquela brincadeira da transferência. Montei ali com a intenção delas realmente estimularem coordenação motora, concentração. Até que faz tempo que a gente não tinha feito essas brincadeiras, então fazendo agora deu para ver muita diferença. Nossa, a evolução delas de coordenação, de concentração, do tempo a mais que fica brincando, agora estão ficando um tempo mais, né, de atenção à brincadeira. E aí, assim, a gente vai indo durante o dia. E aí, claro que daí tem a questão da rotina, a rotina diária mesmo, que é a alimentação, escovar os dentes, dormir, né? Então, tudo isso a gente vai... Eu vou, né? Falar gente como se fosse uma equipe, né? Uma equipe. Eu, equipe. Mas não, eu vou pensando que seja que não atrapalhe essas questões. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa direcionada, a criança não pode estar com fome, não pode estar com sono. Porque criança com sono, criança com fome, criança que não está muito legal, não adianta tu querer fazer alguma coisa direcionada, tu querer estimular alguma coisa que não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, sempre quando eu vejo que tá tudo 100%, é hora de fazer alguma coisa mais elaborada, que estimule algo a mais, né? Algo mais direcionado. E é isso. E quando não tá? Quando, Tudo 100%. Quando não tá no 100%, eu foco em algo que elas gostam muito, que eu sei que é uma coisa que fica tranquilo, que é o livro, a história. Se é um dia, tipo, quando elas estavam doentes, né? Sim. Não forço barra, não forçava barra. Se quiser ler livro a manhã toda, vamos ler livro a manhã toda, ler livro a tarde toda, porque a criança não tá boa, né? Não tá legal. E aí, e deixar um pouco mais livre também. E aí, esse livre não é que tu deixar a criança lá largada, né? É um livro que tu vai organizando o ambiente, vai guardando algumas coisas. Tu vê que a criança não tá brincando, já guarda o brinquedo, deixa poucas coisas, né? Deixa um pouquinho de cada ali organizado para ela brincar e deixa as coisas fluírem. Agora, quando a criança está ali com energia, que tu percebe que é com energia, às vezes até tu tem que direcionar mais, né? Quando a criança está mais enérgica, tu tem que direcionar mais a brincadeira, porque senão também ela fica ociosa, né? E aí é um ocioso que aí ela não faz nada e fica ali, às vezes, meio que tentando buscar alguma coisa para fazer e não consegue, né? Então, a gente eu vou intercalando assim. Sim. E como você media as brigas delas? Porque assim, eu como mãe, né, eu tento na hora, eu tento evitar totalmente, assim, eu não quero dar muita margem para pancadaria e tudo mais. Então eu já chego já
interfire, né? E como é que você faz, assim, quando você vê que vai dar um problema? Qual é a tua estratégia? Agora eu vou revelar. Vou revelar a estratégia. Não, tô brincando. Bom, desde quando eu trabalhava na creche, né? Eu sempre. E aí minhas crianças eram maiores, né? De 4 anos. Eu deixo até eu ver que vai cair o negócio. Mas eu deixo eles tentar resolver. E aí, como eles eram maiores, eles chegavam pra mim e deu. Você precisa conversar com fulano. Vocês dois têm que resolver. Geralmente é briga de brinquedo, né? Nunca forcei ninguém a dividir brinquedo, porque isso aí é uma coisa que tu não tem que obrigar a criança a emprestar um brinquedo. A outra tem que aprender que ela vai ter que esperar quando a criança não fizer mais. E eles eles estão nessa a criança nessa fase, ela é muito egocêntrica. Elas agora estão entrando nessa fase de, né, de ter que esperar um pouquinho, que é a mesma coisa que a outra, mas tem que esperar. Então, com as crianças maiores era um pouco mais fácil, eu digo, porque daí a capacidade de entendimento é melhor, né? E aí depois que eles se acostumaram, que eu ensinava eles a eles resolver, eles já meio que resolviam sozinhos. E com elas eu faço a mesma coisa. Eu observo, eu deixo, vejo até onde vai. Se eu ver que tem uma coisa que não tá resolvendo, eu vou lá e medio. Aí a fulana quer o brinquedo da outra. Espera, depois que ela largar, você pega. E ela já sabe. Que às vezes a Júlia vai lá, quer o brinquedo da Liz, eu só olho, ela olha pra mim. A hora que ela largar, eu pego, né? Deu isso. Nossa, comigo não é assim, não. A hora que ela largar, eu pego. Deu isso mesmo. A hora que a Liz largar, você pega. E vice-versa. E às vezes, quando elas estão se conversando, retrucando uma outra, aí eu costumo dizer, a Liz pensa uma coisa, a Júlia pensa outra. Aí ontem mesmo, achei muito engraçado, que elas estavam tomando banho, né? Eu tava dando banho nelas, e elas se picando. Aí assim, a Júlia pensa uma coisa, a Liz pensa uma coisa. A Júlia tem um cérebro, a Liz tem um cérebro, e cada uma pensa coisas diferentes. Aí elas ficaram me olhando, aí a Júlia olhou pra mim, a tia Kelly tem um cérebro. Daí eu, tia Kelly tem um cérebro, a mamãe tem um cérebro, o papai tem um cérebro, todo mundo pensa diferente. Pronto, acabou. E às vezes, nessas questões de conflito, às vezes o adulto chega, parou, você quer, calma. Observa que às vezes, se a gente for ensinando dessa forma, vai chegar no momento, lá pelos 4 anos, elas já vão estar, as duas tentando se organizar ali, se entender, se resolver. Mas a gente tem que ir ensinando. E não é que eu falei isso uma vez, que eu falei isso ontem, que hoje, se acontecer, elas vão lembrar do que eu falei. Não. Todos os dias tem que falar. Todos os dias, quando acontecer, tu dá a mesma explicação. Sempre fala a mesma coisa. E é todos os dias. Pra quando chegar lá nos 4, 5 anos, elas já tá naquele ritmo que já sabe que elas vão conseguir se resolver, né? Eu lá atrás eu queria resolver tudo, né? Aí acho que você me deu uns toques do tipo, deixa um pouco e tudo mais. E já relaxo um pouco mais quando eu vejo que a coisa não vai virar uma pancadaria. Quando eu vejo que tá indo pro corporal, é uma coisa minha e do Léo, assim. A gente fica, ei, que é pra dar uma desfocada. E hoje, elas fazem isso. A Liz faz isso. Quando a Júlia começa a criar, às vezes, uma confusão, ela faz, ei. Então, assim, realmente, assim, da forma que a gente encontrou do tipo de, quando você fala um ei, a criança já opa, né? O que tá acontecendo? E aí para e a gente fala, não é pra bater, não é. E uma coisa que eu aprendi também, que eu achei muito legal, sobre bater, né? Você falar pra criança, aqui em casa, ninguém bate ninguém. É importante falar Porque isso. não é você não pode bater, ninguém pode bater. Eu não vou bater, seu pai não vai bater. E uma outra coisa que eu falo é, a mamãe bate em você? Então não pode bater em ninguém. Porque é o exemplo, né? Sim, então, e isso acho que é mais fácil até de assimilar mesmo. Essa questão que tu falou do desfocar é importante também. Quando, quer dizer, é que tem vezes que, tipo, o que eu falei nem sempre vai funcionar.
Tem vezes que tá muito ali, forte, muito em cima. Aí tu realmente tu pega e tu desfoca. Ó, a Júlia vai fazer isso, a Alice faz isso. Aí tu organiza as duas pra cada um fazer uma coisa. E aí desfoca e resolve a situação. Porque nem sempre tu falar, ó, a Júlia faz isso, a Júlia pensa uma coisa, a Alice pensa outra, não sei o que, não sei o que. Ou não pode bater, não pode isso. Às vezes tu vira as costas, as duas se engalfinhando, né? Então tu vai desfocar e vai direcionar as duas, cada uma pra fazer uma coisa diferente. E daí depois disso, flui novamente. Volta. E como é que você faz quando as duas querem atenção? Eu tô perguntando porque eu, como mãe, eu não consigo escolher. Não consigo falar, eu vou pegar você, eu não vou pegar você. Eu pego as duas, do meu jeito. Mas e você? Como é que você lida com isso, assim? Quando as duas querem fazer alguma coisa contigo? É difícil falar, porque eu não sinto que tem muito isso. De uma querer atenção e a outra querer também. Porque geralmente, claro que eu venho observando como elas estão amadurecendo, ficando mais crescendo, ficando mais velha, cada uma agora tá se interessando por coisas diferentes, né? Então isso eu tenho cuidado para tentar deixar as duas, não forçar as duas a fazer uma coisa só e sempre deixar as duas brincando com alguma coisa que elas gostam, né? Sim. Mas, por exemplo, ali quando tem uma brincadeira que eu quero que as duas participam, da transferência, né? A gente botou shorts aqui, da dica da brincadeira. Então, as duas geralmente fazem, depois que terminou o tempo delas, ou eu vejo que já virou bagunça, já encerro, e cada uma brinca de alguma coisa. O que é o virar bagunça? Virar bagunça, por exemplo, tirar as bolinhas e jogar no chão, ou começar a botar água no chão. E bem importante essa pergunta, porque geralmente eu consigo ter esse olhar porque sou da área, né? Mas geralmente os pais não conseguem ter uma visão de que já acabou a brincadeira. Que a criança não vai largar, pronto, não quero brincar mais. Não, ela não faz isso. Ela vai ali, começa a desviar do que tinha sido orientado. Bota a bolinha no chão, começa a espremer as bolinhas com a... Quando vi que ela tá fazendo isso, já vi que já deu. Ou tentando pegar a bandeja de água e jogar no chão, jogando os medidores no chão, já deu. Deu, agora a tia vai guardar e vamos brincar de outra coisa. Sim. Ou às vezes nem falam nada. Às vezes uma já sai, eu já vou pegando e já vou guardando. E automaticamente elas já se direcionam para outra coisa. E esse é um sinal de quando já deu ali aquela brincadeira. Quando a criança começa, às vezes, a ficar bobinha, ou começa a espalhar as coisas, é sinal que tem que guardar tudo e deixar fazer outra coisa. Esse é um sinal de que já deu. Sim. E quando cada uma quer fazer uma coisa diferente? E isso é difícil. Eu vejo um desafio. É um desafio mesmo. E até na creche, assim, é um desafio, né? Na pandemia, eu digo assim que a situação foi horrorosa, né? Mas em questão de trabalhar, foi muito boa, porque eram 10 crianças, né? Foi reduzido o número de crianças. Então, eu conseguia direcionar e organizar coisas diferentes para aquelas crianças que estavam ali. Então, com as duas, acaba sendo um pouco mais fácil, porque são duas, mas é um desafio. Tu ter que pensar em duas coisas diferentes, né? E às vezes tu vê que às vezes uma não está interessada, aí tem que pensar em outra coisa para que aquela criança ali também supra a necessidade dela, né? Quando eu vejo que uma está ocupada e a outra está meio assim, tentando, precisa de uma ajudinha ali para fazer alguma coisa, aí eu deixo essa que está ocupada e vou lá e dou uma orientada naquela, vamos brincar disso aqui? Aí dou aquele empurrãozinho, tá brincando, ok. Aí nesse meio tempo, a outra também já desviou o que estava fazendo, então vou lá e faço ali. Às vezes dá certo as duas fazer junto, mas às vezes não dá. E isso eu venho percebendo essa questão do desenvolvimento, né, que agora está mudando muito. Agora está muito mais forte isso. De uma querer fazer uma coisa e da outra querer fazer outra. E eu achei legal fazer esse vídeo porque, óbvio, né, a minha experiência como mãe é completamente diferente. Eu não fico numa rotina extremamente pesada quando eu tô com elas, né, final de semana. Então a gente está sem trabalhar, a gente está um pouco mais relax, o que a gente come é diferente, o tipo de programação do dia é diferente. Então, por isso que eu achei legal falar com a Kelly, que a Kelly tá ali na rotina do dia a dia.
a questão dos horários, né? Que é importante para elas terem a previsibilidade, para evitar as birras. E, enfim, eu acho, para quem tem gêmeas, para quem fica com gêmeas no dia a dia, que era parte da minha rotina, né? Até um ano que a gente ficava ali junto, e agora mudou. Agora eu trabalho e ela dá conta ali sozinha. Então, a gente achou que seria bacana para quem quiser entender como é que funciona a dinâmica, porque duas crianças da mesma idade são bem diferentes de ter uma criança, duas crianças de idades diferentes, né? Você consegue ali deixar uma um pouco mais ocupada, a mais velha, por mais tempo, fazendo alguma coisa mais independente. E, então, assim, acaba sendo um pouco mais fácil, né? Então, para ela, acho que é um pouco mais desafiador, pela idade ser a mesma, e as duas estão com o mesmo desenvolvimento, precisam do mesmo nível de cuidado. Exatamente. E ainda muita atenção por serem mais novinhas. Sim, né? E essa questão da rotina da diferença, né? Porque imagina, eu não conseguiria ter uma rotina igual a da família, tipo assim, igual a de vocês pais. Porque senão eu não ia dar conta delas. Não ia conseguir ficar muito relax assim com elas. Porque eu não sou a mãe, né? Sou uma pessoa diferente. Então elas precisam que comigo realmente tenha uma rotina até para eu conseguir dar conta delas. Se eu não tivesse uma rotina com elas, eu não daria conta. Não ia ter como dar conta delas. Imagina, dar banho nas duas, escovar o dente, dar comida. E fica difícil. Então, eu, por ser uma pessoa diferente da casa, que está ali cuidando delas agora meio período, mas antes do dia todo, se eu não tivesse uma rotina, nossa, ia ser muito difícil. Porque a criança precisa saber o que vai acontecer, né? Exatamente. Para aceitar com mais facilidade o que vem a seguir. Se ela sabe que todo dia acontece aquilo, naquele dia ela não quer fazer, ela perde o argumento quando você fala, mas todo dia a gente faz isso. Não, então ela fala, realmente, todo dia a gente faz isso. Então, E por questão de organização mesmo, de capacidade cerebral, né? Sim. Porque a criança, ela não tem maturidade de almoçou, agora a gente escova o dente. Não. A criança almoça e se deixar, ela não escova o dente. Mas elas sabem, né? Quando você vai falar, é hora do dente. Por conta da rotina. E às vezes até fala, até repete, né? Agora a gente vai fazer tal coisa, né? Por conta da rotina, né? Imagina, agora eu já falo, vou botar a escada com escovar o dente. Elas vão sozinhas. Já sabe. Elas vão sozinhas lá no banheiro escovar o dente, né? Comigo, né? De ficar voltando, não precisa mais pegar e levar, né? Mas se eu não tivesse isso, nossa, ia ser muito terrível. E eu acho que isso eu consigo fazer bem, assim. Quando eu interfiro na rotina ali, quando eu desço, a gente almoça junto, fazer uma coisa, a Kelly ainda tá no comando, né? E às vezes eu até sento, leio um livro e tudo mais. Eu gosto também de ficar junto, quando eu tenho um tempo no meio do dia. Mas elas perguntam alguma coisa, mamãe, a gente pode brincar de tal coisa? Eu sei que é uma coisa que vai tomar tempo, eu não vou estar ali pelo tempo da brincadeira, então eu falo, pergunta pra tia Kelly. Né? Para elas entenderem também que, assim, nesse horário aqui, é a tia Kelly que manda, né? E depois é a mamãe e o papai. Então, assim, agora tem que respeitar ela ali. E elas fazem isso muito bem, né? Eu acho isso muito engraçado. Quando eu tô no ambiente, às vezes de dia, elas vão na Kelly. Eu acho isso muito porque engraçado. elas já sabem que é o horário que a Kelly tá no comando. Agora é a tia Kelly, depois é a mamãe. Então elas vão... Tia Kelly, posso não sei o quê? Tia Kelly, pega pra mim, né? Eu acho isso muito engraçado. E eu acho importante, porque para ter o respeito, porque a Kelly é a autoridade naquele momento ali, né? E tudo isso é resultado da rotina que... com certeza. E isso aí não foi construído agora, né, gente? Vamos lá, desde bebezinha, né? Que a gente tava junto e tinha uma rotina juntas também, né? Então, isso vai construindo desde pequeno. Por isso eu sempre falo, rotina é importante desde bebê. Depois tu chega uma criança de 4 anos que, meio desorientada, tu vai ver porque nunca teve uma organização. Porque quem organiza a criança é o adulto, é a gente adulto. A criança não tem capacidade. E a gente tem que falar todos os dias a mesma coisa. Bom, com essa, vamos encerrar o bate-papo. Muito obrigada. De nada. Minha convidada no meu café. A gente tá muito fina, hein? A gente tá ficando fina. Estamos mudando do cenário. Cenário maravilhoso. Pagando R$0.
patrocinado pelo Café Nero. Hashtag clube, mentira. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo hoje e até a próxima. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Ah, ativar o verdade, sininho verdade. E compartilhar o vídeo aí com quem vocês acham que irá Verdade. gostar. Isso aí. Falou, um abraço, tchau, tchau.